Agora vamos falar um pouquinho do Salmo 23. Já que o Salmo 23 é o Salmo do pastor, deixe-me tirar da mente de vocês um pouquinho aquela visão hollywoodiana do pastor de ovelhas como sendo quase um Lawrence da Arábia, com aquele turbante ali. Esse é o verdadeiro pastor de ovelhas do Oriente Médio. E muitas vezes crianças. Bem diferente do que vocês imaginam no filme, né? Agora, por que eles colocam crianças para cuidar de ovelhas? Olha que curioso. A ovelha é um tipo de animal que ela não acostuma com outro dono, senão o dono dela. Se eu tiver um rebanho de ovelhas e devo dinheiro para o seu Antônio, eu falo, Antônio, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas faz o seguinte, eu vou tirar umas 10 ovelhas aqui e vou te dar. Ele não vai aceitar, a menos que ele seja açougueiro. Porque se ele for pastor de ovelhas, sabe o que vai acontecer? As 10 ovelhas que eu passar para ele, elas não vão acostumar com ele. Elas vão definhar, vão morrer de depressão, saudade do dono anterior. Elas acostumaram com o meu cheiro, com a minha voz, elas não acostumam com outro dono. Só tem um jeito da ovelha passar de um dono para outro. É quando você coloca desde criança um menino ou uma menina para poder cuidar do rebanho com você. Aí o menino vai crescendo ali com as ovelhas, elas vão acostumando com o cheiro da criança. Se o adulto precisa se ausentar, aí tem a criança. Por isso você vê muito no Oriente Médio crianças cuidando de ovelhas. E uma coisa que chama atenção é que elas têm uma vida muito rústica ali no deserto. O deserto, gente, humilha qualquer um. Qualquer um. É no deserto que você vê realmente quem você é e como você é necessitado. E é interessante que a forma como o Salmo 23 está escrito no hebraico é um pouco diferente de como nós lemos em português. Porque a gente lê assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está faltando alguma coisa? Para mim está faltando um monte de coisa. Tem um monte de coisa que está faltando. Eu não tenho um submarino, uma piscina no fundo da minha casa. Eu não tenho 3 bilhões de dólares no banco. Está faltando um monte de coisa. Quem tem problema, quem tem a deficiência física, que está faltando uma perna, que às vezes o outro está faltando um olho, está faltando cabelo. Então parece que a Bíblia falhou, que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no hebraico não é assim que está. No hebraico está um pouquinho diferente. Aquelas letrinhas pretas ali, negrito, é como está em hebraico. Ali está o nome de Deus, que a gente fala Hashem, o Adonai. Hashem Roi, o Senhor é meu pastor. Lo Asar, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Essa seria a melhor tradução do hebraico. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta é diferente de nada me faltará. Perceberam? Ou seja, se Deus está com você, você pode ter apenas uma meia furada. Você não vai sentir falta. O pouco que você tiver vai ser muito com Deus. É por isso que eu aproveito até esse momento, você que está assistindo de casa, quero agradecer muito, muito a equipe do Mutirão de Natal. Eu participei disso aqui há 2 sábados. Fizemos aqui alguns leilões. E sabendo, a moedinha foi a que foi mais leiloada. Nós doamos uma moeda aqui, alguém arrematou aqui. E estou sabendo que vocês estão com a meta. Muito obrigado ao apoio da igreja. O Sérgio e a Marli não estão conosco hoje, eu acho que estão no Rio Grande do Sul, no sul do país. Mando meu abraço para eles se estiverem assistindo esse sermão também. E agradeço a toda a equipe aqui da Igreja de Botafogo. Sempre foi uma igreja muito unida nisso. Foi um prazer, mas eu sei que o mutirão não acabou ainda, né? Então temos que atingir a meta, tá bom? E quando atingir a meta, vamos dobrar a meta. Essas piadas agora ficam tão perigosas. Bom, continuando, vamos falar do pastor de ovelhas. Uma coisa que me chamou atenção vendo pastores no Oriente Médio é que eles têm uma mistura de rudeza com delicadeza. Às vezes você vê um pastor de ovelhas, porque eles são rudes mesmo, é gente do deserto. Eles não são assim maleáveis, não. Você vê às vezes um pegando um pedaço de pau e batendo na cabeça de uma ovelha. Mas ao mesmo tempo você vê o camarada com carinho, porque a ovelha, como eu falei com vocês, ela parece muito com o ser humano. Porque, olha, por exemplo, lembra que eu falei que às vezes, como é que é o nome do cercadinho de pedras mesmo? Aprisco. E eu falei que às vezes entre o aprisco e o lugar das graminhas e da água tinha 3, 4 quilômetros de distância. Então imagina que o pastor acorda e leva o rebanho 3, 4 quilômetros. Dá trabalho. No deserto você fica cansado.
quando as ovelhas chegam cansadas lá, se a água for muito corrente e a ovelha se assustar com o barulho da água, ela não bebe, Beto. Ela morre de sede do lado, mas não bebe. Parece com um ser humano. Pobre garota rica. Sabe, tem tudo ali do lado, mas não estica para beber. Se às vezes a água está suja, ela não bebe. E eu vou mostrar para você o que o pastor de ovelhas faz. A primeira coisa que chama atenção é que quando fala assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você imagina isso aí, não é? É assim ou não? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ah, que bonitinho. Só que isso aqui é o pasto verdejante do Photoshop. Posso mostrar o pasto verdejante de Israel? Esse é o pasto verdejante. Choca, não choca? Vocês estavam esperando que era isso aqui, né? Historinha das crianças conta assim: a ovelhinha que o pastor levou para o pasto verdejante. Aí o arqueólogo vem e destrói seus sonhos. Esse é o pasto verdejante. Agora vocês entenderam o que eu falei? Que o início do Salmo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, tem mais sentido? Porque aquilo ali não é um banquete. Mas se a ovelha está com o pastor, é assim que Davi cuidava das ovelhas. Tá tudo bem. Era esse o pasto verdejante. Olha aqui, quanto pasto verdejante, olha só. E eu disse questão da água, que às vezes a ovelha assusta, não bebe a água. Olha as águas de descanso como é que são. Às vezes são águas barrentas, porque a água aparece no deserto. Num lugar desse, ela fica aí às vezes um mês e meio, depois ela desaparece e ela aparece no outro canto do deserto, obrigando o pastor com o rebanho a migrar. Às vezes a distância do aprisco para o lugar de pastagem, 3, 4 quilômetros, às vezes viram 10. Às vezes as situações que o pastor tem que ficar acampado lá perto, que não dá para voltar. Lembra que Davi, quando foi ungido como rei de Israel, ele nem estava com os irmãos em casa, ele estava num lugar bem longínquo. Agora olha a paciência do pastor quando a ovelha não quer beber a água. Tem lugares no deserto que eles fazem um poço, às vezes de 20 metros, 30 metros de fundura. Aí uma coisa que eu sei que vai chocar vocês: o pastor bebe a mesma água que a ovelha bebe. Tá vendo a ovelha colocando a carinha ali? Porque ele tira a água do poço, joga nessa pequena bacia de pedra ali, a ovelha vem e bebe, o pastor também vem e bebe. Mesma coisa. E eu falei com vocês que às vezes eles são meio rudes. Lembra que eu falei da menininha que bate? Olha lá, ela tá metendo a marreta na cabeça da marreta, um pedaço de pau ali na cabeça da ovelhinha, mas ao mesmo tempo, olha a paciência. A ovelha, lembra que eu falei que às vezes a ovelha não bebe a água que ela está com medo? O pastor vem com a mão e leva até a boquinha da ovelha para beber. Essa foto aí me chamou muita atenção. O pastor pegou uma garrafa PET, encheu de água e deu na boca da ovelhinha como se fosse uma mamadeira. Porque com certeza, por alguma razão, ela não quis beber a água do poço ali, a água que minou ali na terra. Ela não quis beber. Para não morrer de sede, ele vai e dá de mamadeira para ela. E com um detalhe: para você essa garrafa PET é lixo, para ele é o cantil dele. Porque, gente, no deserto não tem água. Tem até uma história, essa história é verdadeira. Sabe aquele famoso Sir Lawrence da Arábia, que era um espião e tudo mais? É uma história real que uma vez ele levou um sheik à Inglaterra, para visitar a Inglaterra. E quando o sheik estava indo embora, ele falou assim: olha, o sheik, a gente quer dar um presente para o senhor. O sheik tinha dinheiro, era um sheik do deserto. O que o senhor quer levar daqui? Sabe o que o sheik pediu? Uma torneira. Ele pensava que a torneira é só você abrir, que a água estava na torneira. Então ele queria levar uma torneira para levar, para não ter que buscar água de tão longe. Então muitas vezes no deserto, já aconteceu comigo, às vezes eu estava com a água assim, dá um pouquinho de sua água. Eles pegam, toma. Na época do Covid é uma maravilha isso, né? E ele bebe naquela mesma garrafa PET ali. Eu sei que para você fala assim: ai, que nojo. É verdade. Mas por outro lado, olha que amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O vale da sombra da morte é o Ad-Kilt. O Ad-Kilt é um vale que fica entre Jerusalém e Jericó. É esse vale aí, ó.
Por que ele é chamado de Vale da Sombra da Morte? Pena que o laser não funciona aqui, mas talvez o pessoal do som pode me ajudar. Vocês têm como colocar aquele mouse aí, não tem? Aí, exatamente, aí ó, a estradinha. Tá vendo essa estradinha? Onde o mouse está ali, é um homem andando, ó. Tá vendo? Tem um homem aí, ó. Então, às vezes, você tinha que passar com as ovelhas nesse lugar aí. Por isso que é chamado de Vale da Sombra da Morte. Porque se você cai ali, um abraço. E o interessante é que a ovelha é um animal que tem muito medo. Muito medo. E pena que eu perdi uma foto que tinha, já procurei no computador, não achei, mas vocês vão imaginar. Eu tenho uma foto, que não sei onde está, de ovelhas passando por aí em fila indiana. É incrível, gente, é incrível. O pastor, ele faz uns gestos lá, uns sons estranhos com a boca, e as ovelhas vão todas atrás dele, faz a fila indiana, tudo bonitinho, sem medo. Eu não tenho coragem de passar, as ovelhas vão. Eu já vi lá no Negev um rebanho de ovelhas descendo, outros subindo, e você pensa assim, vai misturar tudo. Um pastor cumprimenta o outro de longe, começa a cantarolar, o outro a tocar um instrumento, um rebanho passa pelo meio do outro ali, olha, sem misturar nenhuma. Aí eu lembro de Jesus no Novo Testamento que disse o seguinte: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus partiu de exemplos do dia a dia. Uma outra foto antiga lá do Vale da Sombra da Morte, as ovelhas todas passando ali, e novamente o Vale da Sombra da Morte. Por que a Bíblia fala que ele não temerá mal nenhum? Ele fala o seguinte: ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Peraí, isso aqui dá um nó. Sabe por quê? Se ele falasse assim, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, tudo bem. Mas ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe por que é complicado? Eu vou falar com vocês o porquê. A primeira coisa que me chama a atenção, como eu havia dito, as ovelhas são muito medrosas, certo? Mas se o pastor está com elas, parece que elas perdem o medo. Essa foto não é minha. Essa foto foi tirada pela Reuters, na época da Guerra do Golfo. Lembra que na época do Bush pai, George Bush pai, eles colocavam fogo nos postos de petróleo, explodiam. Estava tendo explosão lá que vocês sairiam correndo desesperados. O pastor de ovelhas estava numa rodovia e elas todas aqui juntas. Elas andam igual, como se fossem aquelas legiões romanas, assim, todo mundo juntinho. Elas são todas juntinhas. Se o pastor estiver ali, agora se o pastor sai, cada um vai para um canto, elas debandam. Explodiu, se o pastor está perto, as ovelhas se juntam perto do pastor. Quando é porco, cada um corre para um lado. Você é ovelha ou você é porco? Na hora da explosão, você se junta com seus irmãos ou você procura o seu canto? Agora, a questão da vara e do cajado. A princípio não é bem para proteger. Ali você tem o sarcófago do Tutankhamon. O Tutankhamon era um faraó do Egito. E embora no Egito a profissão de pastor de ovelha era a ralé da profissão, paradoxalmente falando, o faraó era tido como o pastor do Egito. Por isso que muitos faraós, no esquife deles, você tem o faraó com esses dois instrumentos aqui. Tá vendo ali na mão do Tutankhamon? Sabe o que é aquilo ali? A vara e o cajado. A vara é esse instrumento que fica aqui, que tem três, assim, que é como se fosse um muchaco. É para bater na ovelha. É para bater. Aquilo ali é para bater na ovelha. Se ela sai fora do canto, você bate com aquilo ali nela. E o cajado, se a ovelha cai num buraco, você vai passar o cajado por ela, igual você passa um cabo de guarda-chuva por aqui e vai puxando. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas agora, como é que eu posso consolar você com o instrumento que eu bato em você? É curioso que se algum inimigo vier contra as ovelhas, o mesmo muchaco que o pastor usa para bater na ovelha, ele usa para defender o rebanho. A mesma vara. Mas Deus pode me consolar machucando? Bom, às vezes sim. Nós vivemos hoje numa época em que é proibido proibir.
e ninguém mais pode castigar, não pode punir. Deus não castiga, Deus não pune. Essas coisinhas que vão sendo ditas por aí, que não são bíblicas. Podem ser politicamente corretas, mas não são bíblicas. Deus fala na Bíblia: eu castigo e repreendo a quem eu amo. E muitas vezes na vida eu só cresci com aqueles que me puniram.